Fala galera, tudo tranquilo? Continuando a nossa devocional sobre Jesus, agora a gente vai falar sobre o fato e a verdade dele ser o Deus Filho, que ele é soberano, que ele é Deus. Ele se esvaziou para vir à terra, se esvaziou para redimir os nossos pecados, mas ele é Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele é justo. Para a gente conversar um pouco sobre isso, eu peço para que vocês leiam o capítulo 1 do livro de Apocalipse, que vai ajudar bastante a gente nessa conversa. Vai ajudar bastante a gente a entender melhor a soberania de Cristo. Que ele não foi apenas vamos dizer assim, um ser humano normal, né? Que ele veio aqui como homem, sofreu como a gente, na carne, sofreu tentações, foi provado, não pecou, mas isso foi um pequeno intervalo do Deus Filho. Ele está desde o início da criação e estará no final, assim quando ele voltar, para buscar os filhos de Deus. Então, a gente tem que ter isso em mente. A gente deve temer também Cristo. A gente deve entender que ele é o nosso Senhor, que ele é o Deus Filho e que ele é o nosso Senhor. E quando a gente diz nosso Senhor, não é uma coisa simplória. Quando na época em que o termo Senhor foi utilizado para descrever a Cristo, era como se estivesse descrevendo o dono do escravo, o dono que possuía o direito sobre a pessoa. Então, quando a gente chama Jesus de Senhor, a gente não está fazendo isso por um hábito, por educação ou por um pequeno respeito. A gente está fazendo isso por considerar o Senhor nosso dono. A partir do momento que a gente não reconhece esse fato, a gente está simplesmente mentindo quando a gente diz que Jesus é o nosso Senhor. Então, tem que mudar isso, tem que ter a percepção que é além do que a gente acha. A gente tem que ter a percepção que não é sobre a nossa vontade, sim sobre a vontade dele. Tem que ter a percepção que ele é poderoso, tem que ter a percepção que a gente tem que ter fé que no nome dele, Deus faz tudo o que prometeu. Então, comece a pensar mais, comece a temer mais Jesus. Ele não é uma experiência, ele não é só aquele amor que a gente abordou, né? A questão dele vir salvar a gente pela graça. Ele não é só isso, ele é o Deus Filho, ele é o Deus que está junto com o Pai, que participou da criação do mundo, que vai atormentar no inferno. Ele é o leão que vai voltar em busca de nós, vai voltar em busca dos filhos de Deus e vai subjugar todos os ímpios. Então, pense nisso. Pense se você realmente está tratando Jesus como o Deus que ele é ou apenas um fantoche, vamos dizer assim, alguém que vai participar do que você tem interesse, entendeu? Tome muito cuidado com isso. Essa é a reflexão de hoje. Vamos pedir a Deus, vamos orar para que a gente tenha entendimento do quanto Jesus é poderoso, do quanto ele fez por nós, do quanto indigno nós somos, do quanto a gente está aqui para viver a vontade dele, vontade de Deus, e não a nossa vontade. Amém? Que Deus abençoe. Tenha um ótimo dia. Amanhã a gente continua. Abraço.